Bom dia, pessoas maravilhindas. Bom dia, mas bom dia, bem cedinho agora, bem cedinho. Tá assim, nublado o tempo, tá, sabe, aquele cheiro de outono, sabe, aquele ventinho que passa vez ou outra, bem geladinho. Eu amo essa época. Amo essa época de frio. E aí, como está você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Isso não quer dizer que eu queira que você passe a madrugada acordado. Mas tem gente que trabalha à noite, né? Tem gente que dorme mais tarde. Então, seja que hora for que você apertar o play desse canal, vocês, meninas, que já me acompanham aqui, eu acho estranho falar acompanho, aqui vê meus vídeos já há mais tempo, que o Senhor possa encontrar você numa situação em que o milagre dele possa ser feito e você ser abençoada ricamente, né? Porque o propósito de Deus nas nossas vidas é nos abençoar, é nos abençoar, é nos abençoar. Bom, gente, ontem à noite eu tava meditando, sabe, na palavra do Senhor, meditando nas coisas do Senhor, e veio uma palavra, eu postei um vídeo numa das plataformas que eu gravo também, né, e veio um rapaz, né, e tava escrito assim, seu amigo, então é porque ele me acompanha lá, né, deve ser. Né? Então eu fui lá e fui ser amiga dele, entre aspas, né? Amiga de vídeos. Então eu falei a respeito do que não devemos servir a dois senhores, né? Porque certamente um vai sair aborrecido, diz a palavra de Deus, sabe? E na parte final, tá lá em Mateus capítulo 9 ou 6, por aí. Então, fala assim, ó, não deveis servir a Deus e as riquezas. Gente, mas o moço entendeu a bagaça toda errada, sabe? A Bíblia, gente, ela se renova a cada dia, né? Todo dia que você lê um versículo da Bíblia, se você lê o mesmo todos os dias com o propósito do Espírito Santo estar junto com você, todo dia vai ter um sentido novo para sua vida. Ela não é igual jornal, não. Que você lê a notícia, amanhã se você for ler aquela mesma notícia, já te dá cansaço. Não. A palavra do Senhor é incrível, sabe? É incrível como ela se move dentro de nós. Tanto é que é o livro mais vendido no mundo, né? Uma vez John Lennon falou que eles eram mais famosos que o Senhor Jesus. Pô, morreu assassinado pelo próprio fã. Sem contar Tancredo Neves e muita gente que abre a boca para dizer que é mais do que Deus. Um exemplo claríssimo, Lucifer. Ele diz em Ezequiel, você vai lá em Ezequiel que você vai ver, capítulo 37. Subirei acima das estrelas e serei maior que o Altíssimo. Foi lançado de lá para baixo, entendeu? Ele cresceu aquele negócio no coração dele de ser mais do que Deus, sabe? A prepotência dele foi tão grande que ele queria ser mais do que o Criador. E se você ver como Lúcifer, ele é horrível hoje, né? Mas se transforma em príncipe para aqueles que o seguem, né? Mas a Bíblia fala que sobre o brilho das pedras o camarada andava, sabe? Aquela criatura andava, regente de um coral, né? Aí as pessoas falam assim, ó, a música vem de Deus, exatamente, que Satanás apossou, por isso nós vemos tanta bandalheira, sabe? Essas músicas que você escuta aí hoje, tem nada a ver de Deus, não. O regente dela é Satanás. Entendeu? Essas coisas podres, sujas, sabe? Esses funk absurdo. O regente dela é Lucifer, sabe? Lá no céu ele era o regente, né? Então, isso aí vai levar mais tempo para me explicar para você. Mas veja bem. Eu tava falando a respeito, né? Aí veio outra muito abençoada, muito cheia da unção e falou. Porque eu disse com toda clareza, ó, para com esse negócio. Esse negócio, ó, eu tô aqui mostrando minhas pernas, eu tô aqui mostrando meu corpo, eu tô aqui dançando a dança do acasalamento, mas Deus conhece o meu coração, sabe? Aí uma muito inteligente foi lá e falou assim, ó,
É porque quem julga é só Deus. Deixa eu explicar para você uma coisa, você também que tem dúvida desse negócio de julgar, né? A maioria das pessoas que acha que quem julga é só Deus, é porque tem podre escondido na vida dela, entendeu? Ela tem podre escondido e podre muito sujo, que ela tem medo que as pessoas, ou até próprio Deus, né? Porque ontem uma lindinha perguntou, Helena, o diabo pode ler meu pensamento? Eu disse para ela, não, o diabo não pode ler os nossos pensamentos, sabe? Ele entende do balbuciar dos nossos lábios. Mas pensamento, gente, se você quer pedir a Deus uma coisa e não quer que ninguém, nem o diabo saiba, ore em pensamentos, sabe? Mas eu vou orar então só em pensamento, Helena? Não, a Bíblia fala que nós fechamos a porta e entramos no secreto, e o nosso Pai, que vê tudo em secreto, ele ouve as nossas orações e responde elas, sabe? E quando você for orar, você fala com o Senhor, Senhor, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, mas eu repreendo, torna mudo e surdo os demônios que estão ao meu derredor. E ora ao Senhor. Outra coisa, busque o batismo com o Espírito Santo, porque você orar com o Espírito Santo, sabe? Ele jamais compreende. Só o Espírito de Deus compreende. Aí também é coisa para outro vídeo que eu for gravar. Mas veja bem, aí eu escrevi lá, eu não dou conta não, a maioria das coisas eu não sou de ficar dando resposta não, mas eu respondi tanto pro camarada que disse, esse versículo é feito para os dízimos, os lobos devoradores, porque eles têm a mania de falar, né? A pessoa não quer ser obediente a Deus, não quer, sabe, é ganancioso, quando quer obedecer para ter mais, né? Não é por obediência. Então ele disse que o versículo que eu citei estava errado, porque aquilo quis dizer as riquezas dessa terra. Não, gente, não é não. Não é. Você pega a palavra de Deus, fala claramente, não se deve servir a dois senhores, sabe? A conotação que eles fazem de dízimo ali não tem nada a ver, gente, porque a pessoa, quando é obediente ao Senhor, ela dizima assim ao Senhor. É a mesma coisa de muitas pessoas falar assim, ó, mas vocês não gostam de Maria. Quem falou com vocês que a gente não gosta de Maria? Qual foi o doido? Qual foi o abestado, sabe? Se tiver uma mulher, sabe? O mundo tá precisando, as mulheres... Eu vou falar do mundo não, porque eu não vejo coisas do lado de fora, eu não entendo a língua deles. Mas o Brasil, quem dera se essa mulherzada sem vergonha, sem caráter e sem pudor se mirasse no exemplo de Maria. É uma santa mulher de Deus, sim. A única coisa que ela não faz é me salvar. Quem morreu na cruz para me salvar foi Jesus, entendeu? Mas é uma mulher, gente, no meio de milhares e milhares, ela foi a única escolhida pura e santa para gerar o Filho de Deus. E esse povo que gosta de procurar pelo em ovo, faz tanta lambança com isso, sabe? Que eu fico assim, ó Senhor, tem misericórdia da gente, tem misericórdia desses abestados. Então, veja bem, voltando ao que eu estava falando, sabe? É tão claro como a água que nós não devemos brincar. O diabo, ele não brinca de ser diabo, entendeu? Ele não brinca. E eu vou tratar de um assunto aqui, e não é porque fulano me contou, isso já estava para mim falar há muito tempo. Há muito tempo. Só, gente, que eu sou uma pessoa da terceira idade. Eu não tenho, sabe, um manejo de ficar tendo certo tipo de conversas, porque eu vou falar para você com toda sinceridade. Eu fico... sabe, roxa, porque vermelho e preto não tem como ficar vermelho, né? Eu fico roxa de vergonha, né? E ontem essa pergunta foi me feita, eu tô há muito tempo para falar disso, então eu vou falar disso de uma maneira santa, de uma maneira que não fere ninguém, de uma maneira que não vai ferir os seus ouvidos e muito menos trazer escândalo para você. Mais uma vez dizendo para você que o diabo não brinca de ser diabo. Eu posso brincar, né? Posso brincar de ser Joana,
né? Atores podem brincar de vários papéis, pode interpretar vários papéis, né? Eu posso, se eu não quiser que ninguém saiba quem eu sou, alguém pode perguntar, a Helena mora aí? Não, ela mudou. Aqui quem mora é a Joana, né? A gente pode até fazer isso, mas o diabo não brinca de ser diabo. Cuidado! Ele não brinca de ser diabo, sabe? A intenção dele, quanto a nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, sabe? Ele veio para nos dar vida, vida com abundância, né? Então, veja bem, dentro do assunto que a pessoa me perguntou ontem a respeito de vídeos pornográficos, né? Meu esposo, isso foi a pergunta que a pessoa me fez, mas é a pergunta que muitas outras pessoas me fazem, né? E a única coisa que eu falei para essa pessoa foi, tá complicado. Por quê? Meu filho estava na sala, sabe? Eu poderia vir aqui para a cozinha, meu filho estava na sala. Eu não falo baixo, sabe? A ligação estava ruim, eu pus ela no Viva Voz, porque estava ruim, não era aqui do meu estado, estava muito ruim a ligação. Então, e ela, sabe, ela estava insistindo na pergunta e me explicando por que fazia isso, sabe? Mas eu não poderia dar detalhes para ela. Meu filho estava na sala, sabe? Eu nunca tive esse tipo de conversa com filhos a respeito dessa. A única coisa que eu falei para eles: não regue o casamento de vocês dessa forma. O diabo vem, ele mata, rouba e destrói, né? Há muitos anos atrás, uma amiga minha que morava aqui na frente, hoje ela não mora mais, tem muitos anos que ela mudou, sabe? Antes dela entregar a vida dela para Jesus, eu já era de Jesus já, e ela, acho que na época ela não tinha filho, ou tinha filha, mas era pequenininha. Ela reunia com os amigos para assistirem filme pornôs, sabe? E um dia ela me contou, nós ficamos à noite, juntou os casais, né? Era um grupo de casal, eram 2 casal e eles, para assistir filmes pornô, sabe? Os casais assistir filme pornôs. E eu lembro que eu fiquei muito escandalizada, gente. Se eu sou crente agora, antes eu ainda era muito mais. Não é que eu mudei agora não, sabe? Eu tenho coisas que eu não engulo, eu não aceito, tá errado, não vem de Deus, eu não concordo e pronto, sabe? Eu me lembro de sentar com ela e falar assim, pelo amor de Deus, tira essas pessoas da sua casa, sabe? Nessa época, gente, não tinha acontecido nada no meu casamento, não. A ira do diabo maior contra a minha vida, porque eu não deixava ele se criar na vida das outras pessoas, sabe? Então, eu falei pra ela, não faz isso. Não faz isso, não vê esse tipo de filme, nem sozinha com seu esposo e nem chamando outros casais. O diabo entra nisso. Moral da história, gente. O diabo entrou de uma forma tão horrível no casamento dela, sabe? Da mesma forma horrível que ele tentou entrar no meu, sabe? Mas eu dizia muito pra ela, na época que a gente conversava muito, se por um acaso Satanás ousar entrar no meu casamento, eu sou mulher o bastante, eu tenho peito bastante pra arrancar o meu casamento da mão da pombagira. E arranquei, entendeu? E arranquei. Então, essa brincadeira com o pecado custou o casamento. Porque uma coisa gerou outra, que gerou outra, que gerou outra, que gerou outra, custou um casamento, né? Mais tarde ela aceitou Jesus, sabe? Entregou a vida para Jesus, tem o mesmo posicionamento que eu. Ainda hoje eu acredito que sim, sabe? É uma mulher, é uma santa mulher de Deus, uma mulher temente a Deus. Gente, deixa eu te falar, dando um parênteses aqui, deixa eu te falar com você uma coisa. Eu gravo, já vai fazer uns 8 anos mais ou menos que eu gravo, assim, sabe? Eu não gravo pra ganhar dinheiro, não. Isso aqui é um memorial pra Caleb e Heitor,
né? Não é pra ganhar dinheiro, não. Tanto é porque eu passo 3 meses, um mês, aí de repente Deus usa uma maravilhinha dele, Helena, eu tô sentindo falta de você. Beijo, Cida Stelid, beijo, Nilda Maria, beijo pra todas vocês de A a Z. Aí eu volto, quando eu penso em falo assim, mas isso aqui mais não, agora eu vou tirar foto, sabe? Eu amo tirar foto. Aí Deus usa alguma de vocês, aí eu volto a gravar de novo, mas não é com o intuito de gravar dinheiro. Meu intuito aqui é ser bênção para outra pessoa e ajudar a mim também, entendeu? Então veja bem, eu comecei a gravar e quando eu comecei a gravar, eu sou uma pessoa, gente, as pessoas entendem quando eu tô aborrecida com uma coisa, quando eu tô triste com uma coisa. As pessoas, é claro como o dia, sabe? As pessoas compreendem. Então eu sempre gravei coisas do dia a dia, né? Mais tarde eu vinha saber que tinha pessoas do nosso convívio, né? Do meu convívio, do convívio dela, que ligava pra ela e falava com ela assim, ó, vai lá pra você ver o vídeo da Helena. Vai lá pra você ver, ela tá pregando contra você. Gente, e eram pessoas que ficavam aqui dentro da minha casa e ficavam na dela também, sabe? Pessoas malignas, sabe? Como que... Sabe? Tinha coisas que eu falava que era. Tinha coisas que eu falava que era. Mas não era com o intuito de, sabe, denegrir a imagem de ninguém, não. Porque quando eu tinha que falar alguma coisa, eu falava tete a tete, na cara de cada uma. Sabe, eu nunca vou falar atrás de você, por trás de você. O que eu falar na sua frente, eu falo na sua. O que eu tiver de falar com você, eu falo com você. Eu não preciso ficar julgando. Na época da minha avó chamava-se jogar pontos. Eu não preciso jogar pontos pra ninguém. Eu vou direto e reto. Eu sou direta e reta, né? Então veja bem, presta atenção. Seu maior amigo pode se tornar seu pior inimigo. Porque ele conhece, sabe, todos os seus lados. Isso tanto dentro da família quanto fora da família. Então eu já penei. E quem tá falando com você já tem 63 anos, né? Sabe bem do que tá falando. Eu não tô falando uma coisinha que... Eu não tenho só 1 ano de casado, 2, 10 anos de casado, não. Né? São 34 anos de casada, sabe? 34 anos de casada, então eu sei bem do que eu tô falando. Mas veja bem, com o passar dos anos, eu falando claro a respeito de casamento, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, sabe? Eu fui criada, minha mãe nos criou dizendo que o sexo era do diabo, que Deus odiava o diabo, que Deus odiava o sexo, porque era pecado, sabe? Porque as pessoas da época da minha mãe ainda acreditavam, e muitos ainda acreditam hoje, né? Muitos mais velhos acreditavam que sexo era do diabo, que Adão e Eva pecou porque coabitaram. Só que as pessoas não lê Bíblia, não entendem que lá quando o Senhor fez o casamento deles, disse: crescei e multiplicai. Eles iam multiplicar por telepatia? Claro que não, né? Então, isso aí é uma lenda que rodou anos nas famílias raízes, né? Então a minha mãe criava a gente sozinha, meu pai não morava com a gente, não era uma pessoa convertida no Senhor. Então a minha mãe criou a gente para não nos perder, porque naquela época também tinha a Casa da Luz Vermelha, tinha mulher à toa, né? Antigamente falava, né? Prostituta, meretriz, o quê? Né? Mulher à toa, né? A mulher não vale nada. Então existia esse troço. Então a minha mãe prezava muito pela nossa integridade física, ela falava isso com a gente. Ela falava assim, ó, se vocês deixarem homem beijar vocês, a barriga de vocês vão crescer e eu vou jogar vocês tudo pra fora. A gente morria de medo, ué. Lá em casa você pode até não acreditar, porque as pessoas não acreditam não. Todas nós casamos virgem, entendeu? Eu casei com 28 anos, Daniel foi o único homem que me teve por completo. Sabe, eu nunca deixei o homem ficar me lisando. O dia que o namorado meu ousou passar a mão em mim, eu dei um chute nele e falei com ele, fora da minha casa, sabe? Então eu me casei com essa resistência. Gente, agora conhecendo a palavra de Deus, as igrejas hoje estão fazendo todo um aparato para o casamento, né? Então, assim como a igreja católica tem os cursos de noiva, acho que é isso que falo, a igreja evangélica também tem, aprofunda mais nisso, né? Porque minha filha fez
mas eu nunca fiquei perguntando o que foi falado, o que foi. Nunca fui, porque eu sempre fui fechada nesse assunto, né? Eu nunca fui de ficar comentando essas coisas, não. Só falei pra ela o que eu passei no casamento para que não acontecesse o mesmo com ela, né? Para que ela não tentasse fugir, que agora ela ia estar casada e tudo, porque eu tentei. Eu fiquei 15 dias correndo do meu marido. 15 dias. 15 dias falando com ele. Não, a minha mãe não deixa eu tomar banho com homem. E já casada, com certidão de casamento e tudo, sabe? Porque na minha cabeça ficou as palavras da minha mãe. Isso é do diabo. Homem e mulher ficar nu é do diabo. Então aquele troço ficou gravado na minha cabeça. E a gente nunca teve a abertura. E naquela época, 40 anos atrás, quando você aceitava Jesus, meu filho, a santidade brotava nos olhos. Você tá achando que mulheres daquela época ficava... Mesmo porque nem telefone celular não tinha, nem telefone de jeito nenhum, né? Pobre não tinha telefone de jeito nenhum. Mas você acha que a gente ficava num quartinho gravando vídeo, fazendo dancinha de acasalamento? Claro que não. Você acha que você ouvia outra música que não fosse música cristã? Luiz de Carvalho, Shirley Carvalhais, Álvaro Tito, sabe? E muitos outros, antigões que tinham. E sem contar as músicas do Jimmy Swaggart, um pastor muito famoso, que ainda é vivo ainda hoje, mas que era aquela coisa assim, você não tocava em nada impuro, sabe? Você não pensava em nada impuro. Você não namorava pra ficar jogando o muro pra fora ou sarrando debaixo de um poste de luz. Não, era com muita seriedade. Beijos era raríssimo, sabe? Então era assim, nessa santidade toda, né? Aí de repente eu vejo uma pessoa falando que que estava juntando com os amigos para ver filme pornográfico, que eu pirei, eu tô assim, meu Deus do céu. Aí eu vou trazer para você, agora para mim, sabe? Os anos se passaram, nossas crianças cresceram, tava com 4, tava com 7, outro tava com 7, outro tava com 8, tava assim maiorzinho, já dormia cada um no seu quarto. Um dia lá, o meu marido falou pra mim assim, ó, Benzinho, vamos ver um filme? Naquela época tinha a locadora que você ia lá, tinha um lugar no privado, na locadora, que não podia ficar exposto, porque a criança não podia ter acesso, e você locava fitas, essas fitas, acho que é VHS, acho que é, pra pôr dentro do... Esqueci, tá com videocassete. Acho que é isso que chamava videocassete. Videocassete, é. Eu ainda tenho até um aqui de relíquia do meu pai, que eu trouxe comigo. Aí, eu falei assim, ai, mas isso é pecado. Ele falou assim, não, vamos só dar uma olhada. Gente do céu, isso já era umas 10h30, 11 horas, que o Daniel botou aquele troço lá, que começou a passar aquela nojeira. Eu falei com ele assim, eu fiquei apavorada. Eu entrei em pânico. E falei com ele, queima isso, tira isso, queima isso. Sabe? Porque eu não vou sentar aqui pra falar com você. Eu nunca vi um filme pornográfico, porque eu sou crente há 40 anos. Não, eu vi sim. Eu nunca vi tanta nojeira, sabe? Tanta porcariada. Que sexo sujo. Você viu tudo? Não. Primeiro, eu devo ter visto uns 10 minutos daquilo, ou menos do que aquilo. Gente, aquilo é mentira. Sabe, aquilo é mentira. E eu lembro que eu com os olhos arregalados falei com o Daniel, mas credo, que nojo. Esse trem é diferente. Eu fiz comparação, entendeu? Esse trem é diferente. Sabe? E ele viu que eu entrei em pânico e ainda tava diminuindo ele. Entendeu? Diminuindo ele assim, porque... Eu não posso falar o que eu penso aqui, gente, que esse trem vai dar ruim. Vai que meu marido ver esse filme, meus filhos ver esse filme, meus netos vai ver. Então, quando você pega, mas eu tenho que sentir prazer vendo um troço desse, pelo amor de Deus, joga sal que é sapo. Que nojo, sabe? Para sentir prazer, se você tem esse hábito de sentir prazer vendo um troço daquele, pelo amor de Deus, vai rever seus conceitos. Sabe, o sexo é limpo demais, é
puro demais. Eu demorei, sabe, gente, pra assimilar, eu demorei muito. O Daniel passou muitos aperreios comigo, né? Porque eu tinha toda essa coisa de não toque, não. Você entendeu? Eu ficava igualzinho uma boneca de pano em cima da cama, sabe? Não movia nada, porque na minha cabeça qualquer movimento que eu fizesse era pecado, sabe? Era pecado. Depois, sabe quando que foi que meu casamento melhorou? Que eu posso dizer pra você que o meu casamento melhorou, tomou um rumo diferente? Foi 4 anos depois da traição, né? Que já faz 24 anos. 4 anos depois, faz 20 anos, sabe? Que a gente começou a desfrutar. Mas não aprendi com ninguém, sabe? Nós batemos o joelho no chão. Naquela época, a gente estava com 20 anos de casados. 20 anos de casado, gente, eu podia contar nos dedos. Eu tive relação sexual para ter filhos, porque para mim era assim, sabe? Chegava à noite, eu ficava em pânico, pensando assim, meu Deus do céu, vai chegar de noite, ele vai ficar me bulinando, entendeu? Porque na minha... Gente, é horrível, sabe? Se você tem algum trauma, se joga aos pés de Jesus, sabe? Embora que hoje não tem trauma sobre isso, porque a não ser para as pessoas que foram estrupadas, isso nunca aconteceu comigo, né? Eu nunca, sabe, nunca fui bulinada por ninguém. Eu tinha as palavras da minha mãe que dizia: isso é sujo, isso é pecado, Deus não gosta disso, Deus odeia isso. E muitas vezes eu ouvia quando criança as brigas da minha mãe, era justamente por conta disso. Mas eu nunca punha na minha cabeça porque a minha mãe tinha filho por ano. Então era ela pegar força, porque naquela época, gente, nem anticoncepcional existia. Ela era pegar força e cada ficada que ela, posso dizer assim, não sei se essa palavra é chula ou não, trazia um filho. Meu pai, ele fazia as coisas com a minha mãe até no resguardo, porque eu tenho irmã lá que chega no mês de janeiro, elas têm a mesma idade, a diferença delas são de 11 meses, sabe? É por isso que a minha mãe tinha tanto pânico, sabe? E passou pra gente. Mas lá em casa, quem foi atingida com esse pânico total foi só eu. As minhas irmãs, eu lembro que elas contavam as peripécias dela no casamento, quando a gente se reunia, eu ficava boiando, fingindo que estava entendendo, mas eu não estava entendendo, era nada, sabe? Era nada, sabe? Levei um casamento assim, empurrando com a barriga, 20 anos, sabe? Lavando, passando, cozinhando, trazendo as crianças hiper mega arrumadas, passadas, cabelo penteado, muito bem arrumadas, sabe? Mas eu detestava o tal abraço e beijo. Cama pra mim era pra dormir, sabe? E meu marido tinha as necessidades dele. E eu não supria as necessidades dele, sabe? Até ir fazendo um estudo, porque tudo na minha vida o Senhor foi revelando pra mim assim. Não tinha estudo pra isso. Eles vieram com um estudo depois, sabe? Vieram anos depois, sabe? Meu casamento já tava massacrado, já tava, sabe? Meu marido, eu lembro das meninas, minhas lideradas, delas falando assim: Noelen, meu irmão te viu e falou assim, nossa, naquela época, né, gente? Hoje eu já sou uma velha de 63 anos. Noelen, meu irmão falou assim, ó, nu, que mulherão. Eu ficava assim, ó, mas que mulherão, como assim? Como assim? Que mulherão, como assim? Sabe? Aquele mulherão que as pessoas falavam lá fora, deitava com o marido e não deixava ele encostar um dedo nela, sabe? Eu tô ficando seminua espiritualmente aqui para você entender que casamento, presta atenção, vai chegar um tempo em que o homem vai envelhecer, a mulher vai envelhecer, né? Eu não sei como que fica esse negócio, os desejos, porque eu acredito que eu nunca fui de pegar fogo não, sabe? Meu marido, glória a Deus, aleluia, é uma bênção. Mas, veja bem, eu não sei com que idade o marido perde a vontade. Segundo essa menina que me ligou ontem, o marido dela já tá com mais de 70 anos, né? Então ele tem problema sério com enfermidades, então ele quer, sabe, a atenção dela, mas ele não consegue fazer mais nada, sabe? As pessoas pensam, gente, que sexo
tá lá embaixo no órgão genital do homem e da mulher. Não é. Sexo é aqui, ó. Se não tá bem aqui, não funciona no outro lugar. O homem funciona, porque o homem é só ver, é só palpar. Mulher não, sabe? Mulher tem que sentir, mulher... Agora eu fico pensando, como que uma pessoa pode sentir bem de se masturbar, vamos dizer assim, diante de um vídeo pornô, sabe? Daquela nojeira, daquela lama toda, né? Ah, Helena, mas existe filmes pornôs mais assim quietinho. Eu duvido, Eudó. Eu duvido. Eu duvido, sabe? Nunca mais eu pesquisei isso, nunca mais, sabe? Nunca mais essa coisa entrou aqui dentro, porque eu acredito que isso vem acompanhado com pomba gira, sim, sabe? Porque uma mulher que fica com 2, com 3, com 4, uma mulher que se deita, que se deixa filmar, fazendo esse tipo de coisa, tá possuída sim, sabe? O sexo, ele tem que ser puro, não é que você vai fazer sexo ao som do glória, glória, aleluia, não é assim, né? Não é que você tem que se tampar com um lençol grandão, fazer um buraquinho só lá onde o órgão genital passa, não é assim também, sabe? É uma intimidade, sabe? A dois, sabe? Precisa, pra mulher, né? Eu acredito que pra mulher é diferente. A mulher, ela precisa ser muito tocada, muito amada, muito, sabe, desejada, sabe? E ainda hoje, existe mulher, parece que não, mas ainda hoje, tem mulher sim, à procura de um homem másculo, sabe? Né, homem usando cropped, passando sobrancelha, fazendo sobrancelha, sabe? Pondo cílios e com todo trejeito, sabe? A coisa mais absurda que eu vejo, sabe o que que acontece? Acontece o seguinte, as pessoas, deixa eu ver o que é isso. As pessoas estão acostumadas, tem uma bolinha amarela ali, eu nem sei se esse vídeo vai subir, gente. As pessoas costumam dizer que, costumam colocar na cabeça dos outros, sabe? Que sexo é essa bandalheira cantada em versos e prosas nojento, sabe? As pessoas costumam vulgarizar porque são vulgares. Acredita que a vulgaridade, tem alguma coisa boa na vulgaridade? Não tem, sabe? Ainda tem homens de princípios que quer sim uma mulher recatada, uma mulher de princípios, sabe? Ainda existe mulheres sim à procura de um príncipe encantado, mas cai na vibe desse mundo e cai na onda de dizer que, sabe, se mostrar é melhor, se despir na rede é melhor, se masturbar com um otário na rede é melhor, sabe? Então escuta, a Bíblia fala que nós devemos nos santificar cada vez mais para o Senhor. Santificar o nosso corpo, santificar a nossa mente. Como, gente? Não tem como eu falar que eu sou de Deus e com a minha mente presa a um monte de coisas que não vêm de Deus, sabe? A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Como que eu posso lamear minha mente com tudo aquilo que é podre e dizer que Deus compreende, Deus entende o meu coração? Isso tá errado. Isso tá errado. A gente não vai continuar essa prosa, porque tem muito mais, viu, gente? Tem muito mais lixo por aí. Mas eu quero que você entenda que ainda tem mulheres, homens e mulheres, que prezam pela moral e os bons costumes. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez. E nós devemos nos alegrar nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o diabo tonto que vai impedir de Deus fazer o melhor para as nossas vidas? Cuide do seu casamento, cuide da sua vida, não deixe o diabo se apropriar de nada que é seu, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Um beijão, até o próximo encontro.